Você já pensou na morte? Não como uma tragédia distante, mas como uma visita marcada, uma presença certa, uma sombra silenciosa que caminha ao seu lado desde o primeiro suspiro. A maioria foge dessa ideia, disfarça o medo com distrações, constrói impérios de compromissos, empilha metas, corre contra o tempo, como se no fim da estrada não houvesse o mesmo desfecho para todos nós. Mas Sêneca, filósofo, político, escritor e, acima de tudo, homem estoico, não fugiu. Ele olhou a morte de frente, e quando ela finalmente bateu à sua porta, ele a recebeu com dignidade, com coragem, com serenidade. Esse é o legado que ele nos deixou. Não uma fórmula para viver eternamente, mas um conselho para morrer, com grandeza. Era o ano 65 d.C. Roma tremia sob o peso de um imperador louco, Nero. Sêneca, que antes fora seu tutor e conselheiro, agora era visto como ameaça. O filósofo já tinha se retirado da vida pública, mas os tiranos nunca esquecem aqueles que um dia ousaram falar com sabedoria. A ordem chegou. Suicídio forçado. Nero não queria sangue público, queria silêncio. Queria apagar Sêneca da história, mas não se apaga quem sabe morrer. Porque quem morre bem, vive para sempre. Antes de cortar os pulsos, Sêneca disse palavras que ainda ecoam como trovões suaves na alma dos que escutam com atenção. Não foi um lamento, não foi um protesto, foi um ensinamento. Como morrer, como um homem livre. Ele não chorou, não implorou, não se agarrou à vida como quem teme o fim. Pelo contrário, ele a soltou com a elegância de quem sempre soube que nada lhe pertencia de fato. Nem o corpo, nem o cargo, nem o tempo. A vida, para Sêneca, era um empréstimo, e o estoico paga suas dívidas com gratidão. A carta que inspira esse discurso é mais que um texto, é um espelho. Ele escreve a Lucílio sobre a morte não como fim, mas como parte da natureza. Morrer é devolver. Tudo que você possui, seu corpo, sua saúde, sua juventude, até sua consciência, te foi emprestado. Que arrogância é essa, então, de se recusar a devolver o que nunca foi seu? Vivemos como se o tempo fosse infinito, como se houvesse garantias. Mas todos os dias cruzamos ruas, dirigimos carros, comemos sem pensar, respiramos sem perceber, e cada segundo pode ser o último. Ainda assim, tratamos a vida com desatenção, e a morte, com despreparo. Sêneca nos convida a inverter essa lógica. A vida é longa o bastante, se bem vivida. Não é sobre a quantidade de anos, mas sobre a densidade de dias. Não é sobre durar, mas sobre deixar marca. Não é sobre ter tempo, mas sobre saber que o tempo é agora. Quando a morte chega, ela revela. Revela quem você foi. Revela o que realmente importava. Revela quem estava ao seu lado e quem, na verdade, nunca esteve. É por isso que o estoico se prepara para ela todos os dias, não com medo, mas com respeito. Cada ato, cada escolha, cada palavra é um ensaio para o último suspiro. Você pode não controlar o fim, mas pode controlar a forma como o enfrenta. E aí está o segredo. A morte, para Sêneca, não era uma inimiga, era a libertação final. O momento de provar diante do universo que se viveu com coragem e se parte com honra. Você já viu alguém morrer com desespero, agarrado à vida como quem se agarra a uma tábua no mar? É como se o tempo tivesse sido desperdiçado, como se houvesse ainda algo a dizer, algo a fazer, algo a ser. Mas aquele que vive como um estoico não carrega arrependimento. Ele vive pronto. Cada manhã é sua despedida. Cada noite um agradecimento. A vida não é curta. Nós é que a tornamos curta com nossas perdas de tempo, disse Sêneca. E como desperdiçamos, discutindo por futilidades, perseguindo riqueza, tentando impressionar quem não nos conhece, vivendo como se fôssemos eternos, mas temendo cada ruga, cada dor, cada despedida. Mas imagine morrer com os olhos calmos, com o coração em paz, com a mente limpa, saber que viveu com retidão, que enfrentou o que era preciso, que perdoou quando foi forte o bastante,
e pediu perdão quando foi sábio o bastante. Esse é o testamento de Sêneca. Não um acúmulo de bens, mas um acúmulo de virtudes. Ele não pediu vingança, não deixou heranças, não mandou recados a Nero. Ele deixou um exemplo, e exemplos atravessam os séculos. Você quer vencer o medo da morte? Então vença o medo da vida, porque a maioria não teme morrer. Teme nunca ter vivido. Teme não ter dito "eu te amo" o suficiente. Teme ter passado tempo demais em silêncio. Teme ter amado mal, ter vivido pela metade, ter fugido de si mesmo. Sêneca nos pede que vivamos, como se fôssemos morrer amanhã, mas que morramos, como quem viveu por milênios. Então, quando ela vier, seja numa cama, numa esquina, numa palavra mal interpretada ou num exame de sangue, que ela te encontre preparado, com a alma leve, com o olhar firme, com a consciência limpa, que ela veja em você não um homem assustado, mas um espírito livre, e que ao partir, você sorria, porque soube até o fim que a dignidade é imortal. Esse foi o último conselho de Sêneca, e talvez seja o único que importa. Inscreva-se no canal para mais vídeos sobre motivação, filosofia estoica, desenvolvimento pessoal e evolução. Deixe seu like se esse conteúdo te impactou.